Olá e seja muito bem-vindo ao Diário Abençoado. É uma alegria ter você aqui para mais um mergulho profundo na Palavra de Deus. Hoje vamos tocar em um ponto sensível, mas crucial para a sua proteção e crescimento espiritual. Já sentiu como se a sua mente fosse um campo de batalha, onde, por mais que tente manter a paz, os pensamentos negativos surgem repetidamente, roubando a sua tranquilidade e a sua fé? Essa sensação de inquietação mental, de uma luta interna constante, é mais comum do que se imagina, e muitas vezes nos deixa exaustos, sem saber como encontrar a verdadeira paz. E se eu te dissesse que Jesus, em sua infinita sabedoria e amor, deixou ensinamentos específicos, verdadeiras chaves secretas, capazes de liberar a sua mente de toda e qualquer carga, de dissipar a escuridão que insiste em pairar e de preencher o seu coração com uma paz que o mundo, com suas ofertas vazias, simplesmente não consegue entender ou dar? O que você está prestes a descobrir hoje não é um simples conselho motivacional, algo que você lê em livros de autoajuda e esquece depois. É, na verdade, um conhecimento profundo e transformador, habilmente escondido nas Escrituras Sagradas, mas que, quando revelado e aplicado com fé genuína, tem o poder de revolucionar a sua vida por completo. Durante séculos, muitos passaram ao largo, ignorando ou subestimando a potência desses ensinamentos de Jesus para a nossa saúde mental e espiritual. Mas hoje, o Espírito Santo te trouxe aqui por uma razão muito específica e um propósito divino. Deus deseja revelar a você algo poderoso, algo que pode ser a virada de chave que você tanto anseia. Imagine só poder acordar todos os dias com uma mente renovada, leve, completamente livre daqueles pensamentos que, como parasitas, te atormentam e sugam a sua energia. Imagine poder confiar plenamente que Deus está no controle absoluto de cada detalhe da sua vida, sem espaço para a ansiedade ou o medo. Essa é a promessa implícita nas ensinanças que Jesus deixou. Mas há um detalhe importantíssimo. Apenas aqueles que se dedicam a descobri-las e as aplicam de forma consistente em seu dia a dia são capazes de experimentar essa mudança radical e permanente. Neste vídeo, vamos desvendar essas chaves poderosas que Jesus ensinou para que você possa finalmente eliminar os pensamentos negativos e viver em uma paz inquebrável. Uma paz que não depende das circunstâncias externas. Ao longo dos próximos minutos, vamos destrinchar, passo a passo, como aplicar esses ensinamentos atemporais na sua vida para que eles não sejam apenas teoria, mas prática diária. E preste muita atenção, pois a penúltima ensinamento que compartilharemos pode ser a chave definitiva que vai desbloquear uma bênção que talvez tenha estado retida em sua vida por anos, esperando apenas por esta revelação. Antes de mergulharmos profundamente neste estudo que promete iluminar sua mente e espírito, quero te convidar a fazer um ato de fé. Não é um gesto vazio, mas uma declaração poderosa que irá ressoar no mundo espiritual e no algoritmo do YouTube. Comente aqui embaixo agora mesmo esta frase curta e cheia de significado como uma declaração de firmeza espiritual. Deus, me dê força. Ao fazer isso, você não só reforça essa mensagem transformadora no seu próprio coração, como também ajuda o YouTube a reconhecer a relevância deste conteúdo, mostrando-o a mais pessoas que, assim como você, precisam desesperadamente ouvir esta palavra de libertação e esperança. Além disso, aproveite para deixar o seu like neste vídeo. Com este simples e rápido ato, você estará ativamente colaborando para expandir a verdade de Deus a milhares de vidas que talvez ainda não a conhecem ou estão em busca de luz. Pense nos nossos irmãos na fé que muitas vezes não têm uma igreja física perto, um acompanhamento claro ou uma palavra que os desperte e os alimente espiritualmente.
Este conteúdo do Diário Abençoado pode ser o único alimento espiritual que eles recebem. Por isso, a sua participação e o seu engajamento são vitais para que esta obra continue impactando vidas. E se você ainda não faz parte da nossa abençoada comunidade, o que está esperando? Inscreva-se agora mesmo em nosso canal. Junte-se a nós nesta jornada de revelação, onde a fé é fortalecida e a verdade de Deus é proclamada. Prepare-se, porque o que você está prestes a aprender pode mudar a sua vida para sempre, trazendo uma paz e uma clareza que você nunca experimentou antes. Às vezes, a batalha mais intensa não está no mundo exterior, nas circunstâncias que nos cercam ou nos problemas que enfrentamos. Não. Muitas vezes, o verdadeiro desafio não está fora, mas sim dentro de nós, na fortaleza da nossa mente. Não são os ventos uivantes da adversidade ou as ondas gigantescas dos problemas que nos afundam por completo, mas sim os pensamentos negativos que, como uma inundação, invadem a nossa mente e nos fazem acreditar que tudo está perdido, que não há saída, que a nossa fé é insuficiente para suportar a pressão. Na Bíblia, encontramos uma cena vívida que reflete com exatidão o que sentimos quando o medo, a ansiedade e o desespero tentam nos dominar. Jesus e os seus discípulos estavam em uma barca singela, cruzando o mar da Galileia. A noite começou tranquila, prometendo uma viagem serena. Mas, de repente, sem qualquer aviso prévio, uma tempestade feroz se desatou. O vento rugia com violência, as ondas gigantescas batiam na embarcação com força implacável, e a água começou impiedosamente a encher o pequeno barco. Os discípulos, muitos deles pescadores experientes, que conheciam os perigos do mar, souberam instantaneamente que estavam em uma situação de perigo iminente. A reação deles foi a mesma que temos quando sentimos que a nossa vida parece estar completamente fora de controle. O pânico tomou conta dos seus corações. Imagine essa cena com clareza. Uma escuridão total ao redor. O mar em fúria como se estivesse pronto para tragar a pequena barca a qualquer momento. Os discípulos desesperados, correndo de um lado para o outro, gritando, tentando em vão salvar as suas próprias vidas daquele caos. E no meio de todo esse tormento, de todo esse barulho e pavor, Jesus dormia profundamente. Sim, enquanto eles acreditavam que a morte era certa, que estavam à beira do abismo, Jesus repousava tranquilamente. Não porque ele fosse indiferente ao sofrimento deles, mas porque a sua confiança em Deus Pai era absoluta, inabalável. No entanto, os discípulos, em seu medo e desespero, não conseguiam compreender isso. O pânico e o terror nublaram a visão deles, e a tempestade que se manifestava no céu e no mar se transformou em uma tormenta ainda maior dentro dos seus próprios corações. Eles correram até Jesus, o despertaram com urgência e, em meio ao pavor, clamaram: Senhor, salva-nos que perecemos. É aqui que toda a dinâmica da história muda. Jesus se levanta com uma calma sobrenatural, olha para a tempestade em fúria e, com uma voz firme e cheia de autoridade divina, ordena: acalma-te, emudece. E no mesmo instante, de forma miraculosa, o vento cessa, as águas se acalmam completamente e uma grande paz inunda o mar. Então Jesus, com um tom que não era de condenação, mas de ensinamento, faz a eles uma pergunta que também nos faz hoje direto ao coração. Por que temeis, homens de pouca fé? Quantas vezes em nossa própria jornada nos sentimos exatamente como esses discípulos, cheios de angústia, acreditando que tudo está desmoronando ao nosso redor, sentindo que Deus parece estar em silêncio enquanto a nossa vida se despedaça em 1000 pedaços.
Mas esta história nos revela algo profundo e libertador. O problema real nunca foi a tempestade exterior, por mais assustadora que ela parecesse, mas sim a tempestade de medo e dúvida que se instalou no coração dos discípulos. Jesus não apenas acalmou o mar e os ventos. Ele, na verdade, os ensinou uma verdade eterna, que a fé é a chave fundamental para não sermos abalados ou destruídos pelo medo e pela ansiedade que tentam nos consumir. Quando a nossa confiança em Deus é firme, forte e inabalável, podemos atravessar qualquer tormenta, por mais intensa que ela seja, sem sermos destruídos por ela ou pelos pensamentos que ela tenta nos semear. Talvez hoje a sua mente esteja exatamente como aquele mar revolto que os discípulos enfrentaram. Talvez os pensamentos negativos estejam gritando em seu interior que tudo está perdido, que não há saída, que a tormenta atual será o seu fim. Mas Jesus, o Senhor do impossível, te diz hoje com a mesma autoridade que ele usou para acalmar o mar: não temas, eu estou contigo. O medo, essa arma do inimigo, se alimenta da dúvida e da incerteza. Mas a fé, essa virtude divina, nos lembra a cada instante que Deus tem o controle absoluto de tudo, de cada detalhe da sua vida. Se Jesus está na sua barca, mesmo que tudo pareça fora de controle e que as ondas ameaçam te tragar, não há razão verdadeira para você temer ou se desesperar. Hoje eu quero te convidar a fazer um ato de fé poderoso. Um ato que vai além das palavras e alcança o seu espírito. Escreva nos comentários agora mesmo, com toda a sua convicção: Jesus está na minha barca e não temerei. Declare essa verdade sobre a sua vida, sobre a sua mente, sobre as suas circunstâncias e deixe que a paz inunda o seu coração, uma paz que só Deus pode dar. Porque em Cristo, as tempestades da vida não são o final da sua história. Elas são, na verdade, o glorioso começo de um milagre sobrenatural que Deus está prestes a realizar na sua vida. Abrace essa verdade. Há momentos na vida em que tudo ao nosso redor parece indicar que não há mais esperança. É como se a própria realidade nos gritasse que a situação é irreversível, que não existe saída, que o milagre que tanto esperamos jamais acontecerá. Nesses instantes, somos bombardeados por vozes, tanto de pessoas ao nosso redor, quanto daquelas que ecoam dentro da nossa própria mente, tentando nos convencer de que a batalha está perdida. Mas o que acontece quando decidimos, conscientemente, não dar ouvidos a essas vozes de desespero e, em vez disso, sintonizamos a nossa fé com a voz poderosa e inabalável de Deus? No Evangelho de Marcos, encontramos uma história que nos revela o poder transformador que as palavras, quando permitidas a entrar em nosso coração, podem ter. Jairo, um homem de grande prestígio, um principal da sinagoga, havia acudido a Jesus com o coração dilacerado pela angústia. A sua filha, uma menina amada, estava gravemente enferma, à beira da morte, e ele sabia, com uma certeza desesperada, que somente Jesus tinha o poder de salvá-la. Imagine a profundidade da sua aflição, enquanto ele, um homem de posição, abria caminho pela multidão, empurrando-se na tentativa de chegar até o Mestre. Com lágrimas nos olhos, ele se prostrou aos pés de Jesus e lhe rogou com toda a sua alma: minha filha está morrendo. Venha e imponha as mãos sobre ela para que seja curada e viva. Jesus, em sua infinita compaixão, prontamente atendeu ao seu pedido e juntos iniciaram o caminho em direção à casa de Jairo. Mas no trajeto algo aconteceu. Alguns mensageiros chegaram trazendo a pior notícia que um pai poderia receber. Sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Preste atenção a essas palavras. Sua filha morreu. Palavras que, por si só, carregam uma dor indescritível.
Palavras que cortam a esperança pela raiz, que, se forem aceitas e acreditadas, têm o poder de destruir completamente a fé de uma pessoa. Qualquer outro pai, diante de tal notícia, teria desabado em desespero naquele exato momento. Mas Jesus, antes mesmo que Jairo pudesse reagir à notícia devastadora, interveio imediatamente e lhe disse algo que mudou radicalmente o curso daquela história. Não temas, crê somente. Jesus simplesmente ignorou as palavras de desesperança e morte. Ele não as discutiu, não permitiu que elas se semeassem no coração de Jairo. Em vez disso, ele semeou a fé. Quando chegaram à casa, o ambiente estava carregado de um lamento profundo e de um choro desolador. As pessoas já haviam aceitado e se resignado à morte da menina, mas Jesus novamente falou com autoridade e ousadia, algo que parecia absurdo para todos os presentes. A menina não está morta, mas dorme. As pessoas que estavam ali presenciando a cena riram dele, caçoaram porque em suas mentes limitadas tudo já estava terminado, o caso estava encerrado. Mas Jesus não se deixou influenciar pela incredulidade delas. Ele tomou os pais da menina e alguns de seus discípulos e entrou na habitação onde a menina jazia. Aproximou-se dela, tomou-a pela mão e disse com poder, Talita cumi, que significa, menina, a ti te digo, levanta-te. E naquele exato instante o impossível aconteceu. A menina abriu os olhos e se levantou, completamente restaurada. Esta história nos ensina uma verdade poderosa e libertadora. As palavras que permitimos ouvir e que aceitamos em nosso coração têm o poder de determinar o nosso destino, moldando a nossa fé ou alimentando o nosso medo. Jairo teve que tomar uma decisão crucial. Ouvir a voz dos mensageiros que declaravam a morte de sua filha, ou ouvir a voz de Jesus que lhe dizia, não temas, crê somente. Nós, em nossa vida diária, enfrentamos essa mesma batalha incessantemente. O inimigo, com suas mentiras, tentará nos encher de pensamentos de desesperança, de derrota, de impossibilidade. Ele sussurrará que não há solução, que já é tarde demais, que o problema é muito maior do que Deus pode resolver. Mas hoje Jesus, o ressuscitador, nos lembra com autoridade: não temas, crê somente. Se permitirmos que as palavras de Deus sejam mais fortes e mais decisivas do que as palavras do medo, veremos milagres grandiosos e sobrenaturais acontecerem em nossa vida. Não aceite como verdade aquilo que contradiz o que Deus prometeu para você. Não deixe que as vozes do mundo, do desânimo ou da incredulidade definam o seu destino. Pelo contrário, ouça o que Deus diz sobre você, sobre o seu futuro, sobre as suas promessas inabaláveis para a sua vida. Porque quando todos dizem, é impossível, Jesus com seu poder diz, levante-se. Eu sou a ressurreição e a vida. Às vezes, os pensamentos negativos mais desafiadores que enfrentamos não são os de medo ou preocupação, mas sim aqueles que sussurram em nosso interior que não somos dignos, que falhamos demais, que não há mais caminho de retorno. A culpa e a vergonha, quando não são tratadas pela verdade de Deus, podem se transformar em uma prisão invisível para a nossa alma, separando-nos de Deus não porque Ele nos rejeita, mas porque acreditamos na mentira de que já não podemos voltar aos seus braços de amor e perdão. Jesus, em sua infinita sabedoria e profundo conhecimento do coração humano, contou uma história que tem o poder de transformar vidas por séculos. A parábola do filho pródigo. Havia um homem com 2 filhos. O filho mais novo, em um ato que seria impensável e desrespeitoso na cultura daquela época, pediu a sua herança antes mesmo da morte do seu pai. Em outras palavras, ele estava, de forma implícita, dizendo ao pai, para mim, você já está morto. Dê-me o que me pertence e me afastarei.
O pai, em vez de discutir ou impedir com um amor que transcende a lógica humana, deu ao filho o que ele pedia. E o jovem, com o coração cheio de ilusões e sem medir as consequências de suas escolhas, deixou seu lar e partiu para um país distante. Lá ele viveu sem freios, desfrutando do dinheiro, das festas vazias e das amizades superficiais que só aparecem quando tudo está bem e há algo a ser ganho. Mas, inevitavelmente, o dinheiro acabou, e com ele desapareceram também os amigos, interesseiros, o prazer momentâneo e a sua confortável vida. Para piorar a situação, uma grande fome assolou toda a região. Sem recursos, sem ajuda e sem nenhuma esperança aparente, o jovem terminou fazendo algo impensável e humilhante para um judeu. Foi trabalhar cuidando de porcos, animais considerados impuros, e a humilhação era tão grande que ele nem sequer podia comer a comida dos porcos para saciar a sua fome. É exatamente aqui que surge o pensamento que muitos de nós já tivemos em algum momento da vida, em momentos de profunda falha e desespero. Eu arruinei tudo, eu fui longe demais, não mereço voltar, não há mais perdão para mim. O filho pródigo sabia que havia falhado de forma grave, mas ele não conhecia a verdadeira extensão do coração do seu pai. Na sua mente limitada pela culpa e pela vergonha, havia apenas duas opções: ficar ali e morrer de fome e solidão, ou retornar como um mero servo, um jornaleiro, porque já não se sentia digno de ser chamado filho. Assim, ele decidiu voltar para casa, ensaiando em sua mente o discurso que faria: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Mas o que aconteceu quando ele chegou foi infinitamente diferente do que ele esperava. A Bíblia diz que o seu pai o viu de longe. Mesmo antes que o filho chegasse, o pai, movido por um amor sobrenatural, correu ao seu encontro. Ele não esperou que o filho chegasse até ele. Foi o pai quem correu primeiro, rompendo todas as convenções sociais da época. Quando o jovem tentou recitar o seu discurso de culpa e autodepreciação, o pai nem sequer o deixou terminar as palavras. Em vez de humilhá-lo ou repreendê-lo, o pai o abraçou com ternura, o vestiu com a melhor túnica que possuía, colocou um anel no seu dedo, símbolo de autoridade e pertencimento, e sandálias nos seus pés. Em outras palavras, ele o restaurou completamente à sua posição de filho amado. Ele o lembrou de que, apesar de tudo, ele ainda era seu filho. Esta história é uma representação vívida do amor incondicional de Deus por nós. Não importa o quão longe tenhamos ido, não importa quantas vezes tenhamos falhado, ou quão grandes tenham sido os nossos erros, o nosso Pai Celestial continua nos esperando com os braços abertos. A culpa e a vergonha são as ferramentas do inimigo para nos fazer pensar que Deus nos rejeitará, que somos imperdoáveis. Mas Jesus nos ensinou, através desta parábola, que Deus não só nos aceita de volta de braços abertos, mas que Ele corre ao nosso encontro, ansioso por nos restaurar e nos perdoar. Talvez hoje você tenha carregado pensamentos que sussurram que já não é digno do amor de Deus, que Ele está decepcionado com você, que é tarde demais para voltar ou para recomeçar. Mas hoje eu quero te lembrar de uma verdade libertadora. A sua identidade mais profunda não está definida pelos seus erros ou pelas suas falhas passadas, mas sim pelo amor eterno e incondicional do Pai. Deus não está esperando para te julgar ou te condenar. Ele está esperando para te restaurar completamente. Aquilo que você perdeu, Ele pode te devolver. Aquilo que o pecado destruiu na sua vida, Ele tem o poder de reconstruir. Hoje é o momento de voltar para casa, para os braços do Pai, porque não importa o que você tenha feito, para Deus você continua sendo o seu filho amado, a sua filha amada, digno de todo o seu amor e perdão.
Os pensamentos negativos, que muitas vezes nos assombram e roubam a nossa paz, não surgem do nada. Eles se formam e se enraizam em nossa mente ao longo do tempo, alimentados por diversas fontes, experiências passadas dolorosas, palavras negativas que ouvimos de outras pessoas ao longo da vida e, talvez o mais perigoso, crenças limitantes que adotamos como verdade sem nunca as questionar. Muitos desses pensamentos se instalam tão profundamente em nosso subconsciente que chegamos a acreditar que são parte intrínseca de quem somos, de nossa identidade. No entanto, a verdade divina nos revela que eles não são. Eles são, na maioria das vezes, impostos ou internalizados de um mundo que não se alinha com a verdade de Deus. A Bíblia, em Romanos 12:2, nos dá uma instrução e uma promessa poderosas. Não vos conformeis a este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esta não é apenas uma recomendação suave, é uma advertência clara e uma promessa inabalável. Se não nos dedicarmos ativamente a renovar a nossa mente, seremos inevitavelmente conformados, moldados ao padrão deste mundo. E o mundo, infelizmente, está repleto de pensamentos de temor, de dúvida, de culpa, de desesperança e de uma visão limitada da vida. Mas Deus nos oferece algo radicalmente diferente, uma transformação que começa de dentro para fora, no centro do nosso ser. Pensemos na mente como uma casa abandonada por muito tempo. Com o passar do tempo, as paredes se deterioram, a poeira se acumula em todos os cantos e a estrutura geral da casa se enfraquece, ameaçando desabar. Não basta, nesse caso, apenas limpar um pouco a sujeira da superfície, tirar a poeira de um móvel. É necessário realizar uma renovação profunda e completa para que ela volte a ser um lugar habitável, seguro e agradável. Assim é a nossa mente quando tem sido ocupada e dominada por pensamentos negativos por anos. Não basta tentar pensar mais positivo de vez em quando, como um paliativo. É preciso uma renovação constante, intencional e radical. Jesus sabia disso mais do que ninguém. Por isso, quando ele ensinava, repetia com autoridade e clareza: ouvistes que foi dito, mas eu vos digo. Mateus 5. Ele estava, na verdade, renovando a forma de pensar das pessoas, substituindo ideias errôneas, tradições vazias e conceitos limitantes pela verdade libertadora de Deus. Mas como se opera essa renovação em nossa mente? A resposta é simples e profunda, através da palavra de Deus. Aquilo que você lê, aquilo que você ouve e aquilo que você medita todos os dias tem o poder de moldar, de forma indelével, a sua maneira de pensar e de ver o mundo. Se você apenas preenche a sua mente com notícias negativas, com palavras de derrota, com discursos de desânimo ou com pensamentos de temor, a sua vida, inevitavelmente, refletirá essa realidade. Mas se você intencionalmente preencher a sua mente com a verdade de Deus, com as suas promessas inabaláveis, com o seu amor incondicional e com a sua sabedoria, a sua forma de ver o mundo, a si mesmo e o seu futuro, mudará radicalmente. A luz de Deus dissipa as trevas da mentira. Jesus disse em João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele não disse, sentireis a verdade, ou escutareis a verdade de vez em quando. Ele disse, conhecereis. É um processo ativo de busca, de estudo, de aprofundamento. Quanto mais conhecemos a verdade de Deus revelada em sua palavra, mais livres nos tornamos dos pensamentos que nos atormentam e nos aprisionam. É como quando você acende a luz em um quarto escuro. Você não precisa lutar contra a escuridão, nem empurrá-la para fora. Você simplesmente acende a luz e a escuridão, por natureza, desaparece. Assim, funciona a palavra de Deus em nossa mente.
Não precisamos lutar contra cada pensamento negativo individualmente, um por um. Precisamos sim inundar a nossa mente com a verdade de Deus, e a mentira, as dúvidas, o medo e a confusão se desvanecerão. Hoje é um excelente dia para você iniciar ou intensificar essa poderosa renovação da sua mente. Cada vez que um pensamento negativo tentar invadir o seu espaço mental, responda-o com a palavra de Deus. Substitua a dúvida paralisante pela certeza inabalável das promessas de Deus. Troque o medo que te oprime pela confiança plena no amor e na provisão dele. Não se contente em viver com uma mente cheia de pensamentos que roubam a sua paz, a sua alegria e a sua fé. Permita que Deus a transforme completamente com a sua verdade, porque quando renovamos a nossa mente, toda a nossa vida é impactada e transformada de uma forma sobrenatural. Nem todas as guerras que travamos em nossa vida são visíveis. Algumas das batalhas mais intensas e decisivas não são travadas com espadas, exércitos ou em campos abertos, mas sim em um lugar silencioso, porém extremamente estratégico e determinante, a nossa mente. E o inimigo, o adversário das nossas almas, conhece essa verdade mais do que ninguém. Ele nem sempre ataca com situações externas óbvias, com tragédias visíveis ou grandes adversidades. Muitas vezes, a sua estratégia mais eficaz é semear mentiras em nossa mente de forma tão sutil que acabamos por aceitá-las e crer nelas como se fossem a mais pura verdade. O apóstolo Paulo, um gigante da fé e um estrategista espiritual, nos revela em 2 Coríntios 10, 4, 5, que a luta contra esses pensamentos e influências malignas não é de natureza carnal, mas sim profundamente espiritual. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, destruindo os conselhos e toda uma altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. 2. Isso é um divisor de águas. Não se trata apenas de tentar pensar de forma mais positiva ou de fazer um esforço para ignorar o que nos atormenta. A chave para a vitória está em entender que a nossa mente pode, sim, se tornar um verdadeiro campo de batalha onde se levantam fortalezas mentais, estruturas de pensamento e crenças que foram construídas ao longo do tempo, muitas vezes por meio de mentiras que nos contaram ou que nós mesmos aceitamos como verdade. Cada vez que em nossa ingenuidade ou por falta de discernimento aceitamos uma mentira do inimigo como sendo uma verdade inquestionável, estamos, na verdade, dando a ele poder sobre nós. Pensamentos como Deus não me escuta, eu não tenho valor nenhum, nunca vou conseguir mudar, ou Deus não me ama mais depois do que fiz, são mais do que simples ideias. São ataques diretos disfarçados de pensamentos. São dardos inflamados que o inimigo lança, esperando que baixemos a nossa guarda e os aceitemos como se fossem a mais pura realidade. Mas a boa notícia é que aquilo que foi edificado com mentira pode ser, e será, destruído com a verdade absoluta de Deus. Jesus nos mostrou, de forma prática e poderosa, como enfrentar e vencer esses ataques malignos à nossa mente quando ele foi tentado no deserto. Em cada uma das ocasiões em que o inimigo tentou enganá-lo e fazê-lo duvidar, a resposta de Jesus foi a mesma, inabalável e cheia de autoridade. Está escrito, Mateus 4, 4, 7, 10. Jesus não se deixou levar pelo engano do diabo, não entrou em discussões ou argumentações sem fim. Pelo contrário, ele usou a palavra de Deus como uma arma infalível para derrubar todo e qualquer intento do maligno. Assim, é como se ganha a batalha na mente. Cada vez que um pensamento negativo, uma dúvida ou uma mentira surgir, em vez de
aceitá-lo ou lutar desesperadamente contra ele, devemos confrontá-lo com a verdade eterna e poderosa de Deus. Por isso, cada vez que o inimigo sussurrar na sua mente que você não vale nada, responda-o com a palavra: antes que te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. Jeremias 1:5. Se o inimigo tentar te dizer que Deus não te ama, responda com a verdade inegável: com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Jeremias 31:3. Se o inimigo tentar te convencer de que não há esperança para você, lembre-se do que Deus diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29:11. Não. Creia em tudo o que você ouve na sua mente. Examine cada pensamento. Pergunte a si mesmo: isso se alinha com a verdade de Deus ou com as mentiras do inimigo? Porque o inimigo sussurra para enganar, para confundir, mas Deus fala para trazer vida, clareza e paz. E a sua palavra é a única verdade inabalável na qual devemos confiar plenamente. Hoje, decida que a sua mente não será mais um território dominado pela mentira. Cada pensamento que não provém de Deus deve ser levado cativo e submetido à obediência de Cristo. Não basta apenas tentar ignorar as ideias que te atormentam. É absolutamente necessário substituí-las pela verdade divina. Quando você preenche a sua mente com a palavra de Deus, quando permite que a sua verdade crie raízes mais profundas do que qualquer mentira que um dia tentou se instalar, as fortalezas mentais caem e a vitória de Deus se manifesta em todas as áreas da sua vida. Há momentos na vida em que o peso das circunstâncias é tão grande que sentimos que não podemos mais seguir em frente. A carga parece insuportável, as forças se esgotam completamente e a solidão nos envolve como uma sombra densa, pronta para nos sufocar. Nessas horas, é fácil acreditar que somos os únicos a enfrentar tamanha angústia. Mas a verdade é que até os mais fortes, até os servos mais fiéis de Deus, já enfrentaram momentos de profundo desespero e exaustão. Um desses homens foi Elias, um profeta poderoso que havia testemunhado a glória de Deus com os seus próprios olhos. Um homem que tinha feito fogo cair do céu em resposta à sua oração, que havia confrontado reis e que tinha provado, diante de toda uma nação, que o Deus de Israel era o único Deus verdadeiro. No entanto, logo após uma grande vitória espiritual, a sua mente foi invadida por um medo avassalador e uma desesperança profunda. Depois de ter derrotado os profetas de Baal no Monte Carmelo, Elias ingenuamente pensou que Israel se voltaria completamente para Deus. Mas não foi assim. Jezabel, a rainha perversa, enviou um mensageiro a Elias dizendo que o mataria, e de repente o profeta, que havia enfrentado centenas de falsos profetas com tamanha valentia, fugiu aterrorizado. Ele correu para o deserto completamente sozinho, esgotado fisicamente e com a alma destroçada. Sentou-se debaixo de uma árvore e, em sua profunda angústia, pediu a Deus que lhe tirasse a vida, clamando: já basta, ó Senhor, tira a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. 1 Reis 19:4. Este era o pensamento que dominava a sua mente naquele momento. Eu não aguento mais, não vale a pena continuar, estou sozinho, não há nenhuma esperança. Você já se sentiu assim? Elias não conseguia ver uma saída para a sua situação, mas Deus, em sua infinita misericórdia, sim. O mais interessante é que a primeira coisa que Deus fez, em vez de repreendê-lo ou exigir-lhe mais fé, foi oferecer-lhe descanso e alimento. Enquanto Elias dormia sob a árvore, um anjo o tocou e disse: levanta-te e come. 1 Reis 19:5. Havia pão cozido sobre pedras e água esperando por ele.
Elias comeu, bebeu e voltou a dormir. O anjo retornou uma segunda, vez com mais alimento. Deus sabia que Elias precisava de força física e mental antes de poder seguir em frente. Muitas vezes, a nossa mente está tão exausta e os nossos pensamentos tão negativos que a primeira coisa que precisamos não é mais pressão ou cobrança, mas sim descanso na presença de Deus e a provisão necessária. Depois de ser fortalecido, Elias viajou por 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, o Monte de Deus, e se escondeu em uma caverna. Ali, na escuridão e no isolamento, Deus lhe fez uma pergunta profunda e cheia de significado. Que fazes aqui, Elias? 1 Reis 19:9. Elias respondeu com o que ele acreditava ser a sua realidade. As mentiras que o inimigo havia semeado em sua mente. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos, mas os israelitas abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora procuram tirar a minha vida também. A sua mente estava aprisionada na mentira do inimigo. Estou sozinho, não há saída. Meu esforço foi em vão. Mas Deus, em sua bondade, decidiu mostrar a Elias a verdade, uma verdade que ele, em seu desespero, não conseguia enxergar. Primeiro, Deus o mandou sair da caverna porque ele passaria. Houve um vento forte, mas Deus não estava no vento. Houve um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Houve um fogo, mas Deus não estava no fogo. E depois de todos esses fenômenos espetaculares, veio um sussurro suave e tranquilo. Deus nem sempre fala através do ruído ou do espetacular. Muitas vezes, a sua voz é um sussurro de paz e clareza em meio ao caos da nossa mente e das nossas circunstâncias. Finalmente, Deus revelou a Elias uma verdade que ele, em sua solidão, não conhecia. Ele não estava sozinho. Contudo, deixarei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. 1 Reis 19:18. Elias pensava que era o único fiel, mas havia 7.000 outros que ainda eram leais a Deus e não haviam se contaminado. O inimigo, com sua astúcia, quer fazer você acreditar que está sozinho na sua batalha, que ninguém entende a sua dor, que Deus te abandonou. Mas isso não é a verdade. Deus está com você, mesmo quando você não o sente, e há mais pessoas do que você imagina lutando a mesma batalha de fé. Se hoje você se sente como Elias naquela caverna, exausto, com a mente cheia de desesperança e os pensamentos gritando que não há mais saída, ouça a voz de Deus te chamando. Você não está sozinho, não é o final da sua história. E há um propósito grandioso para a sua vida. A história de Elias não terminou na cova e a sua também não terminará no desespero. Deus tem um plano de restauração e vitória para você. Jesus conheceu o peso da angústia em seu ponto mais extremo, de uma forma que pouquíssimos seres humanos seriam capazes de suportar. Na noite que antecedeu a sua prisão e crucificação, ele se dirigiu ao huerto de Getsemani, um lugar de oração e profunda comunhão, acompanhado de seus discípulos mais próximos. Ele sabia com clareza divina e humana o que estava por vir. O sofrimento físico brutal, a humilhação pública e, acima de tudo, a carga insuportável de todos os pecados da humanidade sobre os seus ombros. Embora fosse o Filho de Deus, a divindade em forma humana, sentiu o impacto esmagador dessa realidade com a mesma intensidade que qualquer ser humano sentiria, expressando uma tristeza tão profunda que chegou a dizer: "A minha alma está profundamente triste, até a morte." Ele buscou apoio e companhia em seus discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João, pedindo que ficassem vigilantes e orassem com ele. No entanto, eles não compreenderam a magnitude do seu desespero e da sua luta, enquanto eles, por fraqueza,
e cansaço dormiam, Jesus se afastou um pouco mais e caiu de joelhos em oração. A sua súplica era clara, transparente e cheia de uma dor genuína. Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Mateus 26, 39. Não foi uma oração rápida, repetitiva ou mecânica, sem significado. Era um clamor sincero do fundo da alma, uma batalha interna intensa entre o desejo humano natural de evitar a dor e o sofrimento e a total rendição à vontade soberana de Deus Pai. Após essa primeira oração, ele retornou aos seus discípulos e os encontrou novamente dormindo. A sensação de solidão e abandono o envolvia, mas em vez de se afastar de Deus ou de desistir, ele voltou a orar. Não uma, mas 3 vezes a mesma oração. A petição era a mesma, mas em cada repetição, o seu coração se alinhava mais profundamente com a vontade do Pai. E quando ele terminou a sua terceira oração, já não havia mais dúvida ou resistência em seu interior. A angústia, a tristeza e o peso da situação não haviam mudado as circunstâncias externas, mas o seu espírito estava fortalecido, em paz e pronto para enfrentar o que viesse. O que aconteceu no Getsemane nos deixa uma lição profunda e atemporal sobre como lidar com a nossa própria angústia e pensamentos de desespero. Jesus não negou a sua dor, nem fingiu que tudo estava bem. Ele reconheceu a sua tristeza mais profunda, mas em vez de se deixar consumir por ela, buscou refúgio e força na oração e na intimidade com o Pai. Ele não tentou enfrentar a angústia sozinho, com suas próprias forças. Ele se entregou completamente ao Pai, confiando em sua soberania e propósito. E quando chegou o momento de ser preso e levado para o julgamento, ele já não estava quebrado pelo desespero ou pela dúvida, mas sim firme e resoluto na missão que deveria cumprir. Se Jesus, em sua humanidade perfeita e sem pecado, encontrou força inabalável e paz na oração e na submissão à vontade do Pai, quanto mais nós, com nossas limitações e fraquezas, deveríamos seguir o seu exemplo. A angústia pode ser avassaladora, pode tentar nos sufocar com pensamentos negativos, mas Deus nos oferece a mesma paz que sustentou Jesus em seu momento mais difícil. Às vezes, a dor em si não desaparece imediatamente. Não somos isentos do sofrimento, mas quando aprendemos a confiar plenamente que Deus tem um propósito maior em tudo, a nossa alma encontra descanso, serenidade e uma paz que transcende. Mesmo em meio à mais intensa das tempestades, a sua paz é a sua fortaleza. A preocupação é uma carga silenciosa e pesada que muitos carregam todos os dias. É um peso constante na mente, uma sensação persistente de que algo ruim pode acontecer a qualquer momento, uma ansiedade paralisante pelo que ainda nem aconteceu. Essa preocupação excessiva rouba a nossa paz, consome a nossa energia vital e nos impede de desfrutar plenamente o presente que Deus nos dá. Jesus, que conhece o coração humano melhor do que ninguém, deixou uma ensinança poderosa e libertadora sobre este tema no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Ele abordou diretamente a questão da preocupação e nos mostrou o caminho para vivermos verdadeiramente livres dela. Ele disse: "Não vos afanejais pela vossa vida, o que haveis de comer ou o que haveis de beber, nem pelo vosso corpo, o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário?" Mateus 6:25. Jesus está nos dizendo algo profundo. A vida, em sua essência, é muito mais do que as nossas preocupações materiais ou temporais. Muitas vezes, nós nos angustiamos por coisas como a comida, a bebida, a roupa, ou por problemas futuros que talvez nunca venham a acontecer. Mas Deus nos chama a ver a vida com uma perspectiva mais ampla, a olhar além do imediato. Para ilustrar,
A sua ensinança, Jesus nos leva a observar a natureza, criada por Ele mesmo. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Mateus 6:26. Pense bem, as aves não estão preocupadas com o seu próximo alimento, elas não fazem planos complexos para o futuro distante, não entram em crises de ansiedade paralisante, não vivem em angústia constante. E, no entanto, Deus, o nosso Pai Celestial, cuida delas fielmente. Se Deus, em sua infinita bondade, cuida de forma tão detalhada e constante das aves, que valem tão pouco em comparação, quanto mais Ele cuidará de você, que é feito à sua imagem e semelhança, e por quem Ele deu o seu Filho unigênito. Jesus continua com outro exemplo igualmente impactante, extraído da beleza simples do campo. Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Contudo, digo-vos que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Mateus 6:28-29. As flores, em sua delicadeza e beleza, não se esforçam para serem formosas. Elas simplesmente crescem, e Deus as veste com uma beleza que nem o rei mais rico e poderoso de todos os tempos, com toda a sua glória e riqueza, pôde igualar. Então, Jesus faz uma pergunta direta que nos confronta em nossa falta de fé. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Mateus 6:30. Aqui está a chave fundamental da ensinança de Jesus. A preocupação excessiva é, no fundo, um problema de fé. Quando nos preocupamos demasiadamente, no fundo estamos duvidando da soberania de Deus, da sua capacidade de controlar todas as coisas, da sua bondade para conosco. Nos aferramos à ideia de que somos nós que devemos resolver tudo por nossa própria conta, com as nossas próprias forças, com a nossa própria sabedoria limitada. Mas Jesus nos chama a uma vida de confiança plena. Não vos afanejais, pois, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Mateus 6:31. Por quê? Porque o nosso Pai Celestial, que nos ama e nos sustenta, sabe exatamente do que precisamos antes mesmo de lhe pedirmos. Jesus não nos diz para ignorarmos as nossas responsabilidades diárias. Ele não nos chama à passividade ou à inação. O que ele nos ensina é que nos preocupar por si só não muda absolutamente nada nas circunstâncias. Pelo contrário, nos consome e nos paralisa. Em vez disso, ele nos dá um princípio transformador, que tem o poder de mudar a nossa realidade. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Quando colocamos a Deus em primeiro lugar na nossa vida, nos nossos pensamentos e nas nossas prioridades, Ele, com a sua fidelidade, se encarrega de todas as outras coisas. Por isso, Jesus conclui com esta verdade libertadora: não vos afanejais, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará o seu próprio afã. Basta a cada dia o seu mal. Mateus 6:34. Viver preocupado com o futuro é esquecer que Deus já está lá, que Ele já preparou o caminho. Talvez hoje a sua mente esteja repleta de inquietações, de perguntas sem respostas aparentes, de temores sobre o que virá no dia de amanhã. Mas Jesus nos lembra hoje, com a sua voz de paz: Deus já está trabalhando no seu futuro. A preocupação não muda absolutamente nada na sua situação, mas confiar plenamente em Deus, com uma fé inabalável, muda tudo. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, está disponível para a sua mente e o seu coração. Confie nele. Há momentos na vida em que sentimos que simplesmente não podemos mais. As provações parecem grandes demais. As lutas que enfrentamos são intensas demais, e as nossas próprias forças
se mostram pequenas demais para suportar o peso. Nessas horas, somos invadidos por pensamentos que sussurram que somos fracos, incapazes, insuficientes para o desafio que se apresenta. Mas há uma verdade poderosa que Deus quer que você grave no seu coração hoje. Você não foi destinado a viver dominado pelo medo, pela tristeza ou pela sensação de fraqueza. Em Filipenses 4:13, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu uma das declarações mais impactantes e libertadoras da fé cristã: tudo posso naquele que me fortalece. Essa frase não é apenas um lema motivacional vazio, algo para se repetir sem convicção. Ela é uma promessa real e uma verdade, viva para todos aqueles que têm a sua vida e a sua esperança firmadas em Cristo. É fundamental entender o contexto em que Paulo escreveu essas palavras. Ele estava na prisão. Não era um momento fácil da sua vida. Ele não estava no auge de sua fama, desfrutando de confortos e sucessos. Pelo contrário, estava em cadeias, em condições difíceis, enfrentando incertezas, perseguições e privações. Mas mesmo nessa situação de extrema vulnerabilidade, ele pôde declarar com convicção: aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância, quer tenha muito, quer passe necessidade. Filipenses 4:11-12. Paulo entendeu algo profundo que muitos de nós ainda não descobrimos. A verdadeira força, aquela que nos sustenta e nos impulsiona, não vem de nós mesmos, das nossas capacidades ou dos nossos recursos. Ela vem exclusivamente de Cristo. Essa verdade não significa que nunca enfrentaremos dificuldades, que não passaremos por momentos de dor ou que sempre nos sentiremos fisicamente fortes. Mas significa, sim, que não importa o quão grande seja a provação, não importa o quão pesado seja o fardo, em Cristo Jesus temos o que é necessário para vencê-lo e para superá-lo. Jesus não veio a este mundo apenas para nos salvar do pecado e nos dar a vida eterna. Ele também veio para nos fortalecer em cada passo da nossa jornada, para nos capacitar a viver uma vida que glorifique a Deus, mesmo em meio às adversidades. Em Isaías 40:29, Deus nos diz: Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Se hoje você se sente exausto, se o medo tem tentado paralisar você, se a tristeza tem tentado apagar a sua fé e a sua esperança, lembre-se desta verdade inabalável. Você não tem que enfrentar isso sozinho. Cristo está com você. A sua força está disponível para você agora mesmo. Não importa o quão grande e assustador seja o desafio que você enfrenta, em Cristo você tem a força sobrenatural para superá-lo e sair vitorioso. Confie nele. Jesus nos ensinou de forma clara e poderosa que a fé tem o poder de mover montanhas. Mas o que isso realmente significa para nós no dia a dia? Significa que não importa o quão grande ou intransponível pareça o obstáculo que enfrentamos, a fé em Deus, nutrida pela oração persistente, tem o poder de transformá-lo, de nos dar forças para superá-lo ou até mesmo de removê-lo do nosso caminho. Em Mateus 17:20, Jesus disse: Por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Ele não estava falando literalmente sobre mover montanhas de terra, mas sim sobre a capacidade que a fé nos dá de enfrentar e vencer os desafios que parecem impossíveis aos nossos olhos. A chave para desbloquear esse poder da fé é a oração persistente. Jesus nos encorajou a orar sem cessar, a não desistir, mesmo quando não vemos resultados imediatos. Em Lucas 18:1-8, ele contou a parábola do juiz injusto e da viúva persistente para nos mostrar
que se até mesmo um juiz injusto cedeu à insistência da viúva, quanto mais Deus, que é justo e nos ama, responderá às nossas orações quando oramos com fé e persistência. A oração não é apenas um ritual religioso ou uma lista de pedidos que apresentamos a Deus. É uma comunicação íntima e constante com o nosso Pai Celestial, um diálogo de amor e confiança. Quando oramos, estamos reconhecendo a nossa dependência de Deus. Estamos entregando a Ele as nossas preocupações, os nossos medos, as nossas necessidades e os nossos sonhos. E, ao mesmo tempo, estamos abrindo o nosso coração para receber a sua paz, a sua sabedoria e a sua força. A oração persistente não significa que vamos sempre receber exatamente aquilo que pedimos, da forma como esperamos. Deus, em sua infinita sabedoria, sabe o que é melhor para nós, e às vezes a sua resposta é sim, outras vezes é não, e outras vezes é espere. Mas, mesmo quando a resposta não é a que desejamos, podemos ter a certeza de que Deus está sempre no controle, que Ele está sempre trabalhando para o nosso bem e que Ele nunca nos abandonará. A fé que move montanhas não é uma fé passiva, que espera que as coisas aconteçam magicamente. É uma fé ativa, que nos impulsiona a agir, a perseverar, a não desistir, mesmo quando tudo parece perdido. É uma fé que nos leva a orar com persistência, a buscar a Deus em todos os momentos, a confiar em suas promessas e a declarar a sua verdade sobre a nossa vida e sobre as nossas circunstâncias. Se hoje você está enfrentando uma montanha em sua vida, um desafio que parece impossível de superar, lembre-se destas verdades. Deus é maior do que qualquer problema que você possa enfrentar. A fé, nutrida pela oração persistente, tem o poder de mover montanhas. E Deus está sempre pronto para ouvir as suas orações e para lhe dar a força e a sabedoria de que você precisa para vencer. Não desista de orar, não desista de crer, e você verá a mão de Deus agindo em seu favor. Nem todas as guerras que travamos em nossa vida são visíveis aos olhos naturais. Algumas das batalhas mais intensas e determinantes não são travadas com espadas ou exércitos físicos, mas sim em um lugar silencioso, porém extremamente estratégico, a nossa mente. E o inimigo, o adversário das nossas almas, conhece essa verdade mais do que ninguém. Ele nem sempre ataca com situações externas óbvias, com tragédias visíveis ou grandes adversidades. Muitas vezes, a sua estratégia mais eficaz é semear mentiras na nossa mente de forma tão sutil que acabamos por aceitá-las e crer nelas como se fossem a mais pura verdade. O apóstolo Paulo, um gigante da fé e um estrategista espiritual, nos revela em 2 Coríntios 10, 4, 5, que a luta contra esses pensamentos e influências malignas não é de natureza carnal, mas sim profundamente espiritual. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. 2. Isso é um divisor de águas. Não se trata apenas de tentar pensar de forma mais positiva ou de fazer um esforço para ignorar o que nos atormenta. A chave para a vitória está em entender que a nossa mente pode sim se tornar um verdadeiro campo de batalha onde se levantam fortalezas mentais, estruturas de pensamento e crenças que foram construídas ao longo do tempo, muitas vezes por meio de mentiras que nos contaram ou que nós mesmos aceitamos como verdade. Cada vez que na nossa ingenuidade ou por falta de discernimento aceitamos uma mentira do inimigo como sendo uma verdade inquestionável, estamos, na verdade, dando a ele poder sobre nós. Pensamentos como Deus não me escuta, eu não tenho valor nenhum, nunca vou conseguir mudar, ou Deus não me ama mais depois do que fiz, são mais do que simples ideias.
São ataques diretos disfarçados de pensamentos. São dardos inflamados que o inimigo lança, esperando que baixemos a nossa guarda e os aceitemos como se fossem a mais pura realidade. Mas a boa notícia é que aquilo que foi edificado com mentira pode ser e será destruído com a verdade absoluta de Deus. Jesus nos mostrou, de forma prática e poderosa, como enfrentar e vencer esses ataques malignos à nossa mente quando ele foi tentado no deserto. Em cada uma das ocasiões em que o inimigo tentou enganá-lo e fazê-lo duvidar, a resposta de Jesus foi a mesma, inabalável e cheia de autoridade. Está escrito, Mateus 4, 4, 7, 10. Jesus não se deixou levar pelo engano do diabo. Não entrou em discussões ou argumentações sem fim. Pelo contrário, ele usou a palavra de Deus como uma arma infalível para derrubar todo e qualquer intento do maligno. Assim, é como se ganha a batalha na mente. Cada vez que um pensamento negativo, uma dúvida ou uma mentira surgir, em vez de aceitá-lo ou lutar desesperadamente contra ele, devemos confrontá-lo com a verdade eterna e poderosa de Deus. Por isso, cada vez que o inimigo sussurrar na sua mente que você não vale nada, responda com a palavra: antes que te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. Jeremias 1:5. Se o inimigo tentar te dizer que Deus não te ama, responda com a verdade inegável: com amor eterno te amei, por isso, com benignidade te atraí. Jeremias 31:3. Se o inimigo tentar te convencer de que não há esperança para você, lembre-se do que Deus diz. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29:11. Não, creia em tudo o que você ouve na sua mente. Examine cada pensamento, pergunte a si mesmo: isso se alinha com a verdade de Deus ou com as mentiras do inimigo? Porque o inimigo sussurra para enganar, para confundir, mas Deus fala para trazer vida, clareza e paz. E a sua palavra é a única verdade inabalável, na qual devemos confiar plenamente. Hoje, decida que a sua mente não será mais um território dominado pela mentira. Cada pensamento que não provém de Deus deve ser levado cativo e submetido à obediência de Cristo. Não basta apenas tentar ignorar as ideias que te atormentam. É absolutamente necessário substituí-las pela verdade divina. Quando você preenche a sua mente com a palavra de Deus, quando permite que a sua verdade crie raízes mais profundas do que qualquer mentira que um dia tentou se instalar, as fortalezas mentais caem e a vitória de Deus se manifesta em todas as áreas da sua vida. A rejeição, infelizmente, é uma experiência humana universal que deixa marcas profundas em nossa alma. Não importa quantas vezes alguém a tenha experimentado em sua vida, ela sempre dói. A rejeição pode nos fazer sentir invisíveis, indignos, deslocados, como se não pertencêssemos a lugar nenhum. Ela pode vir de diversas fontes, da própria família, de amigos próximos, da sociedade em geral, ou, o que é ainda mais doloroso, da autorrejeição, daquela voz interior que nos diz que não somos bons o suficiente. Mas há uma verdade consoladora e libertadora que Deus quer que você grave em seu coração hoje. Existe alguém que jamais nos rejeita, alguém que nos vê com amor incondicional, mesmo quando acreditamos não merecer. Esse alguém é Jesus. Uma das histórias mais comoventes e transformadoras de todo o Evangelho é a do encontro de Jesus com uma mulher que conhecia a rejeição em suas mais variadas formas. A mulher samaritana. Jesus estava viajando com seus discípulos e, em seu caminho, decidiu passar por Samaria. Isso já era surpreendente e controverso na época, pois os judeus evitavam os samaritanos a todo custo.
Havia uma inimizade histórica e cultural profunda entre os dois povos. Mas Jesus não via barreiras culturais ou preconceitos humanos. Ele via corações que precisavam ser curados, almas sedentas por redenção. Ao meio-dia, quando o sol estava no ponto mais alto e o calor era insuportável, Jesus chegou a um poço. Ali, ele encontrou uma mulher tirando água. Esse horário não era comum. As mulheres geralmente iam buscar água de manhã cedo ou no final da tarde, quando a temperatura era mais amena e podiam conversar umas com as outras. Se essa mulher ia sozinha àquela hora, significava algo muito claro. Ela estava evitando a companhia de outras pessoas, provavelmente devido à sua própria história de rejeição e vergonha. Jesus rompeu o silêncio e o estigma com uma simples e aparentemente inocente petição: dá-me de beber. João 4:7. Surpresa, a mulher respondeu com uma mistura de espanto e talvez um pouco de desconfiança. Como tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? João 4:9. Jesus estava quebrando todas as barreiras sociais e religiosas da época. Falava com uma samaritana, falava com uma mulher publicamente e falava com alguém que a sociedade havia desprezado e excluído. Mas Jesus não havia como os outros haviam. Ele via o seu coração, a sua sede profunda e a sua alma ferida. Então, Jesus lhe disse algo que mudaria a sua vida para sempre. Se conhecesses o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. João 4:10. Ela não entendeu completamente a princípio, mas Jesus estava falando de algo muito mais profundo do que a água física do poço. Ele falava de uma fonte inesgotável que sacia a alma, uma vida que brota do Espírito Santo. Jesus, então, de forma sobrenatural, revelou que conhecia toda a sua história de vida. Bem disseste, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. João 4:17-18. Naquele momento, a mulher poderia ter sentido uma vergonha avassaladora, querendo fugir e se esconder. Mas nas palavras de Jesus não havia condenação. Havia apenas verdade e um profundo amor. Jesus não a expôs para humilhá-la, mas para mostrar a ela que o seu verdadeiro valor não estava definido pelo seu passado, pelos seus erros ou pela sua rejeição social, mas sim pelo que Deus queria fazer na sua vida. Ao final da conversa, a mulher, completamente transformada e cheia de um novo propósito, deixou o seu cântaro ali mesmo no poço e correu de volta à cidade para dizer a todos: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? João 4:29. A mulher que havia evitado a todos, que se escondia da sociedade por vergonha, agora corria, cheia de alegria e ousadia, para falar com eles, para compartilhar o milagre que Deus havia feito em sua vida. Por quê? Porque Jesus transformou a sua profunda rejeição em um propósito glorioso. Se alguma vez você se sentiu rejeitado, ignorado, humilhado ou indigno, lembre-se desta verdade poderosa. Deus não te vê como o mundo te vê, nem como as pessoas te julgam, nem mesmo como você se vê em seus momentos de baixa autoestima. Ele conhece cada parte da sua história, cada dor, cada erro, cada lágrima, mas o amor dele por você é incondicional e nunca muda. Não importa o que você tenha vivido ou o que as pessoas tenham te feito, Jesus te oferece a água viva, não. Uma que apenas acalma a sede momentaneamente, mas uma que preenche a sua alma por completo, cura as suas feridas e te dá um novo e eterno propósito. Porque quando Deus fala em sua vida, a rejeição humana perde o seu poder de nos definir e somos restaurados para uma vida de plenitude nele. Nos albores da história humana,
somos apresentados a uma imagem poderosa de como o inimigo inicia sua obra destrutiva. No relato de Gênesis 3, a serpente, com sua astúcia peculiar, se desliza sigilosamente no jardim do Éden e, com palavras cuidadosamente escolhidas, semeia a semente da dúvida no coração de Eva. Neste relato primordial, não vemos apenas a desobediência que se seguiu, mas somos expostos à estratégia mais antiga e persistente do inimigo: questionar a fidelidade e a verdade de Deus. A serpente ardilosa e enganosa se aproxima de Eva de maneira quase imperceptível, apresentando uma pergunta que parecia inocente, mas que continha um perigo iminente e devastador. É bem verdade que Deus disse: "Não comereis de toda a árvore do jardim"? Gênesis 3:1. A dúvida, como um veneno sutil, se infiltra quando o que é proibido por Deus é apresentado de uma maneira sedutora, fazendo com que Eva questionasse não apenas o mandamento divino, mas mais profundamente a própria segurança, a bondade e a sabedoria do Criador. A estratégia era clara: fazer com que Eva duvidasse da perfeita intenção de Deus, do seu amor incondicional e da sua soberania. A serpente não atacou com violência direta nem impôs um mandamento alternativo. Em vez disso, ela utilizou a palavra e o silêncio para insinuar que talvez Deus estivesse retendo algo bom e desejável para Eva e Adão. Assim, o que parecia ser uma simples advertência de Deus se transformou em uma armadilha mortal para a alma. Com cada palavra sutilmente plantada, a dúvida começou a enraizar-se na mente de Eva, e nesse processo, a confiança em Deus foi minada. Eva, ao ceder a essa tentação, não só desobedeceu a um mandamento divino explícito, mas também permitiu que a semente da dúvida germinasse em seu interior, transformando a sua percepção da realidade e do próprio Criador. Esse foi o primeiro passo para a queda. Essa narrativa ancestral, tão antiga quanto o primeiro suspiro humano, nos fala de algo que continua sendo tragicamente vigente em nossos dias. O inimigo, sempre ávido por nos separar do amor e da fidelidade de Deus, utiliza exatamente a mesma tática em nossas vidas. Ele introduz dúvidas em nossa mente sobre a bondade, a fidelidade e o propósito do nosso Pai Celestial. Nós nos vemos confrontados com pensamentos que nos fazem questionar se realmente Deus nos ama de verdade, se suas promessas são sinceras ou se, em meio às nossas lutas e sofrimentos, Ele se esqueceu de nós. A dúvida pode surgir nos momentos mais inesperados, quando uma palavra desalentadora de alguém ou uma experiência dolorosa se tornam a faísca que acende uma tempestade de incerteza em nosso interior, paralisando a nossa fé. No entanto, a história do Éden também nos convida a reconhecer que a dúvida, por mais poderosa que pareça, é um inimigo que não pode permanecer sem oposição em nossas vidas. Deus, em sua infinita misericórdia e amor, nos oferece um refúgio seguro e uma resposta divina para cada questionamento. Uma verdade que transcende qualquer engano ou mentira do inimigo. A fidelidade de Deus não se abala, não se vacila diante da semente da dúvida. Ele permanece constante, imutável e inabalável. E o seu amor é tão vasto e profundo que nenhuma mentira, nenhuma dúvida poderá eclipsá-lo ou diminuí-lo em seu coração. Quando o inimigo tenta semear incerteza em sua mente, devemos nos lembrar que a nossa fé se fundamenta na palavra e na promessa de um Deus que nunca falha, que nunca mente e que nunca desiste de seus filhos. Cada vez que você sentir que a dúvida começa a invadir a sua mente e a tentar roubar a sua paz, rememore o princípio central do Evangelho. O mensagem de um Deus que desde o princípio tem sido presente em sua vida, guiando-o e protegendo-o com sua mão poderosa. A serpente pode ter semeado a dúvida no coração de Eva, mas a sua estratégia
Não teve sucesso em separar a humanidade do amor eterno de Deus de forma definitiva. Embora a desobediência tenha trazido consigo consequências dolorosas, a graça e a redenção foram oferecidas através da promessa de restauração e perdão em Cristo Jesus. Hoje, no nosso caminhar espiritual, é fundamental não permitir que o inimigo volte a agir com a mesma artimanha sutil. Não deixemos que as vozes do desânimo, da incredulidade e do pessimismo dominem os nossos pensamentos. Permita que a fidelidade inabalável de Deus, revelada em sua palavra e em seu amor, constante por você, anule qualquer dúvida, qualquer mentira que tente se levantar. Porque assim como no Éden se revelou o início de uma luta contra o engano, na nossa vida diária somos convidados a confiar plenamente em um Deus que é sempre fiel. Um Deus que nos sustenta e nos guia com mão segura, sem importar quão intensa seja a sombra da dúvida. Confie nele.